Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos na introdução, fizemos o prefácio, lemos o texto do Espírito de Verdade. Se você está chegando hoje, eu oriento que você faça o estudo 01 e 02 do Evangelho, porque esse é o 03. E nós estamos pegando desde a introdução. O maior erro de um espírita, quando ele se propõe a fazer um estudo, ele já começa o estudo preguiçoso, ou seja, pulando a introdução. Às vezes as pessoas dizem, estou fazendo o livro dos Espíritos, mas nós pulamos a introdução. Gente, se você pular a introdução do livro dos Espíritos, você não vai ter subsídio suficiente para entender as perguntas e respostas do livro dos Espíritos. A mesma coisa o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele acaba sendo muito manuseado, mas pouco compreendido. Por quê? Porque a gente não fez a introdução. A introdução é de fundamental importância para a gente entender de forma lógica e racional e até mesmo filosófica a doutrina dos Espíritos e o porquê do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos lá? Então, vamos unir os nossos pensamentos ainda mais. Amado Mestre Jesus, cá estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, para estudarmos o Teu Evangelho de luz. Hoje, à luz da doutrina espírita. Amor amado, nós já estamos há tantos séculos lutando pela nossa reforma, pelo nosso burilamento. Já estamos há tantos séculos sendo matriculados na mesma matéria para superar as nossas fragilidades, os nossos erros. Amado Mestre, ajuda-nos a compreender que te servir e te seguir é sinônimo de sacrifício, de renúncia. É impossível, amor amado, ser espírita, estudar o Teu Evangelho e não nos respeitarmos uns aos outros. Ensina-nos, Senhor, uma vez mais através do Teu Evangelho, para que possamos nos tornarmos pessoas melhores, dignas de sermos chamados de cristão. Nós te pedimos o amparo da espiritualidade amiga, a presença dos amigos espirituais que aqui já estão, para que possam, Senhor, nos inspirar e nos ajudar na compreensão do texto. Porque sem a Tua ajuda, Jesus, somos incompetentes para compreender lições tão grandiosas. Muito obrigada e que o Senhor possa, Jesus, nos conduzir mais uma vez. Graça te damos, amor de nossa vida, que assim seja. Que bom, né, gente? Como é bom orar, né? Tão gostoso. Então vamos lá dar continuidade? Gente, lembra que a semana passada nós finalizamos nesse parágrafo aqui, olha. Nós estamos lá na introdução, tá bom? Vou voltar um pouquinho. A razão disso está
em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, porque isso aqui é a introdução. O Allan Kardec está justificando o porquê do livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque é realmente uma dificuldade a leitura do Evangelho, ininteligível para grande número de pessoas. Grande número de pessoas não entende. E olha só o que ele diz. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por descargo de consciência. Então vamos lá, o que acontece? Nós que nos autodenominamos de cristãos, e durante muito tempo tinha até por hábito ter aquela grande Bíblia na sala, aberta ali no meio, né, com uma fitinha marcada, criando poeira. Então, achava-se até que só o fato de ter a Bíblia dentro de casa aberta, que aquilo já estaria abençoando a casa. Ler mesmo, não se lê. Outro ponto que a gente tem realmente grande dificuldade, quando ele fala aqui, que ele diz assim, olha, a forma alegórica e o misticismo intencional. Esse misticismo aí é aquele acreditar em forças até sobrenaturais, né? A parte mística. Mas ele diz intencional por quê? Olha só, a forma alegórica. O que acontece? Ele vai explicar isso muito bem. A gente tem maior dificuldade de estudar a Bíblia porque a gente quer estudar a Bíblia com o contexto de hoje. Volto a repetir, a gente tem que entender que quando a gente pega a Bíblia e quando a gente pega o Novo Testamento, nós estamos falando de um texto do Novo Testamento mais de 2000 anos atrás. E quando a gente fala do texto do Antigo Testamento, a gente está falando de mais de 3000 anos atrás. Então eu tenho que entender que esse texto que eu estou lendo no ano de 2022, ele foi escrito no ano 30, 32, 33 da era cristã. Então, por isso a dificuldade da gente compreender, fora o grande período que esses textos sumiram, desapareceram, porque quando estava em latim ninguém tinha acesso. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem faz com que a maioria o leia por desencargo de consciência, porque aquela que, não, eu sou cristã, tenho que ler, então lê, mas não compreende. Fica ali no superficial, mas não consegue interpretar o texto, não consegue tirar as lições morais que tem dentro do texto. Porque quando Kardec fala aqui do entender, é porque o evangelho são de lições morais. Então a criatura lê, mas não tira, não consegue compreender, não tira a parte moral, que é de fundamental importância. Aí olha só, eu leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces. Quantos de nós, vamos até pegar mesmo a prece de Carita, né, tão bem falada dentro do movimento espírita, quantas pessoas não leem aquilo dali sem saber inclusive o que estão lendo? Sem interpretar o que está lendo? Apenas por desencargo de consciência. Quantos de nós, à noite mesmo, a gente ora o Pai Nosso só por descargo de consciência, mas sem ter a consciência do que está sendo dito? Reflete. E por dever, como leem as preces, sem as entender. Sem as entender. Então lê a prece de Carta, não entende. Lê o Pai Nosso, não entende. Como diz Alcínio no livro Renúncia, a gente precisa meditar no que está ali. Então ele diz, como é que eu posso entender o Evangelho se eu não entendi nem o primeiro ponto, que isso aqui é um texto que tem que ser inserido naquele contexto. A gente não sabe, a gente está lendo em português, mas a gente não se atenta que ela não foi escrita em português. A gente nem conhece a história do Novo Testamento, muito menos do Antigo. Isto é sem proveito. Mas assim, como leem as preces sem as entender, e isto é sem proveito. Os preceitos de moral, olha que interessante aqui, vai começar a apertar. Os preceitos de moral disseminados aqui
e ali, olha só, os preceitos, as regras de proceder, tá? As regras de moral que está ali disseminados aqui e ali, intercalados nos conjuntos das narrativas, porque lembra sempre disso. Qual o propósito da vinda do Cristo aqui na Terra? Nos ensinar uma lição: amai-vos uns aos outros. Ele não disse, amai aquele que anue contigo, amai aquele que concorda contigo, amai aquele que é da mesma linha política, amai aquele que é da tua cor, amai aquele que é da tua religião. Não! Então, a lição é essa, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas o amor do Cristo de Jesus não impediu de olhar para Pedro e dizer, embainha tua espada, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. O amor de Cristo não impediu dele olhar para Pilatos e responder com o silêncio. O amor do Cristo não impediu de olhar para os fariseus e falar, raça de víboras, ser pouco caiado por fora e cheio de podridão por dentro. A gente primeiro tem que entender o que é o amor, para a gente poder começar a amar. Porque a gente acha que amar é ser idiota, é anuir com tudo, é não ter vontade própria, é não ter decisão, é não ter liberdade. A gente ainda não entendeu. E apesar de nosso Senhor Jesus dizer, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Tia, então como é que é isso? Não faça mal a ninguém. Não deseje mal a ninguém. Não xingue ninguém. Seja útil a uma sociedade. Se predisponha ao sacrifício. E o sacrifício que nós temos que fazer não é o sacrifício pela humanidade, é o sacrifício dentro do lar. Hoje estávamos conversando isso, Rose. É o sacrifício interno. Que esse é o primeiro. A gente só vai conseguir fazer grande sacrifício quando a gente conseguir fazer esse menor dentro de casa, que a gente não dá conta de fazer. A gente não se sacrifica nem os nossos gostos, muito menos os nossos prazeres. Os preceitos, ou seja, as regras de moral disseminadas aqui e ali, dentro do Evangelho, do Novo Testamento, intercalados no conjunto das narrativas, porque cada narrativa, se você for estudar cada versículo, ali tem conteúdos morais grandiosos. Mas numa leitura corrida, aqui e ali intercalados no conjunto das narrativas, passam despercebidos, a pessoa nem dá conta. Quando a gente costuma dizer assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido, tá? Vamos destrinchar isso aí, o que isso significa? Quando Jesus disse, se alguém bater numa face, oferece a outra. Isso tem uma lição moral grandiosa, destrincha isso para mim. Quantas vezes a gente fala sem interpretar o que está sendo falado? Torna-se, então, impossível compreendê-los inteiramente. Olha só, impossível compreendê-los inteiramente. Então você entende, mas entende de forma superficial. É aquilo, é uma compreensão en passant. Você pode observar, quando a gente faz um estudo dentro da instituição espírita, que a gente pega um texto, até mesmo se você pegar um daqueles comentários riquíssimos de Emmanuel, daquela série Fonte Viva, vamos pegar, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida. Aí se eu disser assim, vamos ler isso aqui, vamos ler. Agora comenta, pode observar como o nosso comentário é pobre. É bem superficial o comentário do grupo. E começa a comentar 2, 3 palavras do texto, daqui a pouco está falando do mundo e não está falando do texto. Por quê? Porque não tem subsídio para isso. Entende? Não tem subsídio. E olha que o Emmanuel, ele já está interpretando o versículo. E a gente tem, inclusive, dificuldade de entender o Emmanuel.
por essa nossa necessidade de uma leitura sempre superficial. Nós aprendemos a fazer leitura superficial. A gente tem dificuldade de refletir no que está sendo dito. Por que a gente tem dificuldade de compreender? Porque a gente tem uma pressa. A cabeça da gente faz muito barulho. Como é que eu posso ler alguma coisa fazendo barulho? Por isso é que eu digo, quando você vai fazer um estudo, a primeira coisa, faça uma prece. Todos os estudos do EOS, se nós gravarmos 5 livros, são 10 preces, no início e no final, no início e no final. Porque são textos grandiosos, eu sei da minha incompetência, então eu preciso da assistência dos bons espíritos para que me ajudem a desacelerar minha mente para que eu possa fazer uma leitura e uma boa interpretação. E nesse silêncio mental eu recebo a intuição dos amigos espirituais. Olha lá, tanta coisa, né? Então, olha só. As regras de moral disseminadas aqui e ali no Evangelho, intercalados ali no conjunto das narrativas do Evangelho, do Novo Testamento, tá? A gente está falando do Novo Testamento, passam despercebidos. Torna-se então impossível compreendê-los inteiramente e dessas lições morais, dessas regras morais, fazer objeto de leitura e meditações especiais. Então, hoje eu posso pegar aqui, se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Tu tá pensando o quê? Que tu levou uma tapa aqui e tu desbate aqui também? Será que é essa a interpretação que nós ainda temos? Tão curta? Será que não deu pra gente entender que isso é uma expressão idiomática? Como nós falamos, Maria vai com as outras, descascando abacaxi, no frigir dos ovos. Entende, gente? Olha só. Quando nós estudamos um pouco do judaísmo, e a gente vai estudar isso muito na obra Paulo Estevam, porque o Paulo, o doutor Paulo, o Saulo de Tarso, ele era um fariseu. O fariseu era aquele que ensinava a lei de Moisés, porque Moisés era chamado de legislador. Então, os fariseus, eles conheciam muito bem o Pentateuco mosaico, que eram os 5 livros de Moisés, né? Que é direcionado como se Moisés tivesse escrito, e conhecia também ali as lições dos profetas. Então, eles eram aqueles que estudavam e que interpretavam e que ensinavam. Só que uma das características dos fariseus é que eles pegavam um texto e ficavam discutindo, sabe ficar discutindo aquele... Você acha bonito ver dizer, não, nós estamos há 5 anos no versículo tal do evangelho tal. Tudo bem, você pode até ficar 5 anos no versículo. A pergunta é, isso te tornou um ser humano melhor? Porque era esse o problema dos fariseus. Eles discutiam, né, a intelectualidade, se reuniam e ficavam ali discutindo cada coisa do Antigo Testamento, mas no cotidiano, na vida deles, basta a gente ver qual era a atitude do senhor Saulo de Tarso. Aquele homem vaidoso, prepotente, orgulhoso. Então, apesar de todo o conteúdo dele, não tinha absolutamente nenhuma vivência. Por isso que Jesus chamava os fariseus de quê? Sepulcro caiado por fora, mas cheio de podridão por dentro. Ou seja, por fora tá lindo, mas dentro... O que ele quer dizer com isso? Tu sabes falar muito bem de Deus. Isso é o por fora. Tu sabes falar e ensinar muito bem, mas por dentro tu tá podre. No teu mundo íntimo não tem Jesus. No teu mundo íntimo não tem Deus. No teu mundo íntimo não tem o amor. Porque se nós estudarmos o livro Levítico de Moisés, que é um dos 5 livros de Moisés, ali são leis. Levíticos são regras. Regras para aquela época, mas tem regras morais. Que se nós pelo menos estudássemos só o Levítico e colocássemos em prática, obviamente, trazendo para o dia de hoje, mas a parte moral que tem do respeitar, a gente já estaria muito bem. Continua o texto. É verdade que já foram escritos tratados
tratados de moral evangélica. Muitas pessoas já pegaram a parte moral, estudaram. Todavia, isso é Kardec, tá, gente? A gente está lendo Kardec, justificando o porquê da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Todavia, a apresentação em estilo literário moderno lhe tira a singeleza primitiva, que constitui ao mesmo tempo seu encanto e autenticidade. O que ele está querendo dizer com isso daqui? Uma coisa é tradução, outra coisa é interpretação. Então vamos parar para pensar. O Novo Testamento foi escrito em português? Não. O Novo Testamento foi escrito em alemão? Não. O Novo Testamento foi escrito em grego? Não. O Novo Testamento foi escrito como? Então, a primeira coisa é você parar para pensar, foi escrito como? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O que a gente aprende na obra Paulo Estevam? O idioma que eles falavam era o aramaico. Aramaico. Era como se fosse um dialeto dali da Palestina. O idioma que eles usavam dentro das sinagogas era o hebraico. Como nós tivemos, gente, aqui, nós falamos português, mas as missas eram feitas em latim. Então, era uma língua litúrgica. Então, olha só, na época do Nosso Senhor Jesus, a fala era o aramaico. Dentro da sinagoga, eles falavam o hebraico, e isso não era para muitos. O doutor da lei, os doutores da lei sabiam. Por isso que quando Paulo faz a pregação em hebraico, chama a atenção de todo mundo, porque não eram todos que sabiam falar hebraico, só os intelectuais. E a fala, vamos dizer assim, comercial era o grego, como hoje é o inglês. Então, o grego era a língua comercial, ou seja, era uma língua que todo mundo entendia. O latim era falado pelos romanos. Então, imagina, a Palestina, ela era administrada pelos romanos. Os romanos falavam o quê? O latim. E, obviamente, falavam os gregos, porque lembra que o grego era um idioma comercial. Quando nós estamos na obra Paulo Estevam, lembra que Paulo Estevam não, a obra há 2000 anos, do encontro do senador público, nosso Senhor Jesus Cristo, se eu estou falando a obra há 2000 anos e você está quer dizer que você não leu essa obra. Leia. É indispensável nós conhecermos os 5 romances de Emmanuel. Então, na obra há 2000 anos, quando o senador Públio vai ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, qual era a preocupação do senador? Ele pensava com ele, qual o idioma que eu vou falar com o Nazareno? Afinal de contas, eles falam aqui um dialeto, que é o aramaico. E o senador não sabia ainda falar o aramaico. E ele estava preocupado que idioma ele iria falar com o nosso Senhor Jesus. Para surpresa dele, Jesus falou o idioma do pensamento. Então, aí você para e pergunta, então, se na obra Paulo Estevam, lá se fala das anotações de Levi, e que essas anotações eram copiadas, né? Pegava aqui, me dá aqui, deixa eu copiar, daqui, deixa eu copiar. Então, se todo mundo copiava, então subentende que o Mateus, que é o Levi, ele copiava em aramaico. Em algum momento, começou a ter tradução grega também, para que outros, porque lembra que o Paulo falava grego. Paulo falava o hebraico, com certeza o aramaico, e falava o grego. Na obra Paulo Estevam fica bem claro, porque logo no início se fala, quando ele encontra com Sadoc, que ele chega falando o quê? O grego. Então, em algum momento, começaram a fazer também já as traduções para o grego, acredito eu. Porque se Paulo saiu a divulgar o evangelho,
saiu a divulgar, obviamente ele deve ter copiado também, era um dos que copiou, e deve também ter, vamos dizer, ter traduzido aí para o grego, para que outros, os não-judeus, né, pudessem compreender o que estava ali. Lembra que o aramaico era ali da Palestina. Mas são suposições. Então, você para pensar. Quando nós estamos lendo o Novo Testamento, eu estou lendo uma tradução. Aqui o que ele está falando não é nem da tradução, são das interpretações. E como ele diz, tira a beleza. Uma coisa eu dizer assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa é a forma singela que Jesus teve de trazer uma grande lição. Eu posso simplesmente tirar toda essa frase e dizer assim, o mal que tu fazes, tu vai receber esse mal também. Então eu estou fazendo uma interpretação do texto. Então o que o nosso querido Allan Kardec está falando? É verdade que já foram escritos tratados de moral evangélica, dessas interpretações. Todavia, a apresentação em um estilo literário moderno, lembra que esse texto aqui é do século XIX, tá? Literário moderno daquela época, lhe tira a singeleza primitiva, a singeleza primeira da forma que o texto foi escrito. Então eu posso trazer a forma que o texto foi escrito e aqui a gente discutir e interpretar e não mudar. Então aquilo que ele está dizendo, tá certo que muita gente já escreveu, mas escreveu de forma literária, tirando a pureza primitiva, né? Como ele coloca aqui, né? A singeleza primitiva que constitui ao mesmo tempo o seu encanto e a autenticidade do texto. Então o que Kardec está dizendo? Nós não temos que mudar o texto. Nós temos que estudar e interpretar, mas não mudar. Porque se a gente decidir escrevendo e interpretando, daqui a pouco o texto primitivo sumiu. O texto composto daquela singeleza não existe mais. Dá-se o mesmo com as sentenças isoladas do contexto. Ah, essa daqui, eu adoro essa aqui. Dá-se o mesmo com as sentenças isoladas do contexto, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Então, o provérbio é o quê? O dito popular. Aquele dito muito conhecido, né? Ainda há pouco eu falei aqui uns, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Isso é um provérbio. Outra que eu anotei aqui, ó. Casa de ferreiro, espeto de pau. Outro provérbio. Então, quer dizer, dá-se o mesmo com as sentenças isoladas do contexto daquela época. Por exemplo, quando Nosso Senhor Jesus dizia assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí a pessoa tá achando que o gato tá... Aí o galo espera. Já, agora é a segunda, né? Aí Pedro vai e nega. Era uma expressão idiomática. Antes que o dia amanheça, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas o povo tá achando que o galo tá cantando. Expressão idiomática, é isso que ele tá falando aqui. É o que? É um provérbio. Um dito popular muito conhecido. Nós não temos aqui descascar abacaxi. Falei ainda há pouco outros aqui, né? Eu passei o dia descascando abacaxi. Todo mundo entendeu que eu tive um dia cheio de problemas. Tá, passaram-se 2000 anos, alguém achou meu texto. O abacaxi continua sendo abacaxi. Aí a pessoa vai ler, a Conceição, no dia 20 de novembro de 2022, passou o dia descascando abacaxi. Como era descascar abacaxi? Será que a Conceição deveria vender abacaxi para poder cortar tanto abacaxi o dia inteiro? Entende? Então é você pegar aquilo ao pé da letra. Mas eu também não posso tirar, eu tenho que entender que esse texto foi escrito há 2000 anos atrás e eu tenho sim que saber qual era o contexto disso. Qual a interpretação disso? Então, olha só. É verdade que já foram escritos tratados de moral evangélica, todavia a apresentação em estilo literário moderno lhe tira a singeleza primitiva, que constitui ao mesmo tempo o seu encanto e autenticidade. Dá-se o mesmo com as sentenças isoladas do contexto, reduzidos à sua mais simples expressão proverbial.
Já não passam de aforismo, ou seja, de ditado, gente, tá? Destituídos, ou seja, tirados de parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios. O acessório é justamente o quê? A compreensão. Então, para pensar. Ainda há pouco eu expliquei. Hoje nós sabemos o que é descascar abacaxi. Daqui a 2000 anos nós não vamos saber. Quem pegar o texto daqui a 2000 anos não vai entender. Se ela não souber desse acessório, que é esse acessório, dessa compreensão que isso aqui era um dito popular, uma expressão idiomática, ela não vai conseguir entender. Então, meus amigos, nós temos que entender que na época do nosso Senhor Jesus, como hoje, sempre existiu expressões idiomáticas, provérbios, aforismo, entendeu? Sempre existiu. Então, nós temos que entender o texto dentro do contexto, para que a gente possa poder interpretar. E os textos, a fala de Jesus, a forma é riquíssima de informações dentro disso, dentro desses provérbios, dentro dessas expressões idiomáticas. Dá-se o mesmo, então, com as sentenças, destituídas da parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas, em que foram faladas. Então, tá, em que momento Jesus disse, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido? Qual foi a circunstância? Em que momento? O que essa fala quer falar? O que Jesus quis dizer? Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Para prevenir esses inconvenientes, diz Kardec, ou seja, como se fosse assim, nós não temos todos os acessórios. Então, para nos prevenir desses inconvenientes de fazer uma interpretação errada, reunimos nesta obra, no Evangelho, os artigos que podem constituir, a bem dizer, um código de moral universal. Então, o que o professor Allan Kardec fez? Ele pegou as partes do Evangelho que fala da parte moral. Aquelas mais complexas, ele deixou de canto, porque é como se dissesse, eu não tenho como interpretar isso aí. Mas essa parte moral aqui, essa aqui dá. E é nessa que nós vamos estar realmente atentos. Porque lembra, meus irmãos, eu já devo ter falado isso 1000 vezes. Mas o único propósito da nossa encarnação é nos tornarmos humanos melhores. É só isso. É só isso. Então, para prevenir esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, a bem dizer, um código de moral universal. Sem distinção de culto, um código de moral universal. Serve para brasileiros, serve para americanos, serve para europeus, serve para todos, os orientais, todos, moral cristã. Porque ser bom, ser moral, isso é uma lição universal. Sem distinção de culto. Ou seja, o que nós vamos estudar aqui serve para espírita, serve para católico, serve para protestante, serve para budista, serve para hinduísta, serve para todo mundo. Porque o Kardec não vai discutir aqui dogmas, não vai discutir aqui se Jesus estava no corpo ou se não estava, se Maria era virgem ou se não era. Não. Ele vai discutir aqui o amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele vai discutir aqui honra teu pai e tua mãe. Ele vai discutir aqui fora da caridade não há salvação. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, suprimindo, ou seja, tirando unicamente o que não dizia respeito ao assunto. Então, quando o professor Allan Kardec, ele tem lá um capítulo que ele vai falar sobre a caridade, ele pega todos os textos dentro do Evangelho que fala de caridade.
Agora, tu já imaginou o trabalho que esse homem teve? Detalhe, aqui eu estou com luz. Naquela época não tinha luz. Caneta, não, era pincel e tinta. Ele teve que escrever, copiar, ele catalogou, ele teve esse trabalho para deixar pra gente tudo arrumadinho. Catalogou, separou os textos que falam de caridade. E ele vai no Evangelho de Mateus, vai no de Lucas, vai no de João e vai no de Marcos. E aí ele vai comentar ou chama os espíritos para comentarem. Tanto é que nós vamos ver instruções dos espíritos dentro do Evangelho. Então ele catalogou, ele separou. Você quer saber uma coisa? Tira aquilo que a gente não consegue entender e vamos pegar a parte moral. Porque um ser humano moralizado é um mundo melhor. Então o que ele fez? Nas citações, conservamos, e ele não diz eu conservei, é conservamos, porque o trabalho é coletivo. Então, nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, suprimindo unicamente, tirando unicamente o que não dizia respeito ao assunto. Olha, esse parágrafo aqui não precisa, vai confundir um pouco, vamos pegar só esse aqui. Suprimindo unicamente o que não dizia respeito ao assunto. Além disso, diz Kardec, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci. Então, ainda há pouco nós falamos. Tia, o Antigo Testamento, ele realmente está em hebraico. E isso é um cuidado que os nossos irmãos hebreus tinham. Quando aquele pergaminho estava envelhecendo, eles copiavam novamente, né, e faziam todo o ritual para destruir o pergaminho que já estava velhinho. Então, o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, que é a Torá, esse está em hebraico. Mas o Novo Testamento não. Lembra que o Novo Testamento não era o livro dos nossos irmãos hebreus. Até hoje, os nossos irmãos judeus não aceitam o nosso Senhor Jesus como o Salvador. Eles ainda aguardam como Cristo Salvador. Para eles, Jesus é o Messias. Então, o livro, o Novo Testamento, que é a vinda de Jesus, a história, né, que esses irmãos contam sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, isso foi escrito talvez em aramaico, em grego. Foram 4 pessoas escrevendo em épocas diferentes. Então, quando ele fala aqui da tradução de Saci, ela é Maître de Saci. Anota aí se você puder. Louis Isaac Lemaitre. Ele nasceu, presta atenção. Essa tradução que o professor Allan Kardec está usando é uma tradução francesa. Então, ele não está vendo em latim e ele não está vendo em grego. Ele está com a tradução em francês. Só que esse tradutor, presta atenção, o Saci ele nasceu em 1613 e desencarnou em 1684. Ele era teólogo, humanista, era francês, tá, gente? Mais conhecido por sua tradução da Bíblia, ele traduziu toda a Bíblia, que se tornou a mais difundida tradução francesa do século XVIII. Então, no século XVIII, lá 1700 e pouco, foi uma das Bíblias assim mais utilizada, foi a tradução de Lemaitre de Saci. Agora, não me pergunta se ele traduziu do grego ou se ele traduziu do latim, da Vulgata Latina. Tá observando como é complicado? Quando você fala de tradução? Aí você pensa assim, tia, hoje quando a gente pega a Bíblia, ela é toda dividida em capítulo e versículo. Aí a pessoa tá achando que ela, desde o início, foi assim. Quando você pega o rolo do pergaminho, que eles têm ali o tema central, né? Não era dividido. Gente, não tinha vírgula. Não tinha ponto seguido. Não tem ponto parágrafo. Não tem. Não tinha esse negócio de versículo, capítulo. Vem aqui comigo, olha. Divisão da Bíblia. Eu saí pesquisando para trazer pra gente. Divisão da Bíblia em capítulo e versículo. Roberto, era o nome dele. Roberto Stein, né, fez a divisão em versículos da versão grega
do Novo Testamento em 1551. E em 1555 ele fez a divisão completa da latina. Tinha a latina. E até boa parte do século XVI, as Bíblias eram publicadas somente com a numeração em capítulo. Foi assim, por exemplo, com a Bíblia que Lutero traduziu para o alemão por volta de 1530. Então, quando Lutero fez a tradução, que ele pegou, não sei se é a grega ou se é a que estava em latim, que ele fez a tradução, ainda estava só em capítulos, ainda não tinha versículo. Por capítulo, a divisão foi entre 1234 e 1242. Foi o teólogo inglês Stephen, bispo na Inglaterra. Ele era professor da Universidade de Paris, na França. Tá? Então você pega assim a Bíblia e diz, capítulo, os versículos. Aí você está achando que isso é desde o início. Não é. Olha aqui, gente, eu trouxe as datas. 1551. Foi quando começaram essas divisões. E, gente, não tinha vírgula. Então, é tanto que a gente diz quando Jesus diz assim, naquele momento que ele está lá na cruz. Eu te digo, depende de onde você coloca a vírgula, muda todo o sentido do que a gente aprendeu uma vida inteira. Então, ele diz, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, hoje eu estou te dizendo que tu vai estar comigo no paraíso. Mas dependendo de onde eu coloco a vírgula, eu posso mudar totalmente o sentido. Então, ou seja, quando alguém colocou vírgula e ponto, alguém teve que fazer algumas decisões. Tá vendo por que o professor Allan Kardec se preocupou com a parte moral? Que essa tá intocável. E esse é o propósito. Nos tornarmos seres humanos melhores. Então, ou seja, a melhor parte, essa está intacta. Então, como ele diz aqui, olha, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci. Ele está dizendo assim, gente, eu não alterei nada, bem como a divisão em versículos. Então, ele disse, eu não alterei nada, peguei do jeitinho que estava lá e coloquei. Tanto é, para quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver que está lá o versículo, o capítulo. Como ele diz, eu respeitei a tradução original de Saci. Mas, em vez de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, isso eu não vou nem parar para estar fazendo isso, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente. Esse é o trabalho que ele fez. Qual o assunto que fala fora da caridade na salvação? Separa tudinho. Vamos separar. Tá. Qual o tema que fala sobre a pluralidade dos mundos habitados? Que Jesus fala, né? Na casa do meu pai há muita morada. Qual foi o evangelho? Separa isso aí tudinho. Entendeu? Então ele foi separando, catalogando, classificando metodicamente, segundo a natureza de cada uma. Mateus falou que fora da caridade não há salvação? Falou. Lucas também falou? Falou. Então trago o texto para cá. João anotou também? Isso anotou. Então vamos também trazer para cá. Olha o trabalho que esse homem teve. Para a gente deixar o evangelho escondido dentro de casa, trancado em algum lugar? Quando a gente faz a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a ter uma leve noção do trabalho do professor Allan Kardec, da dedicação desse homem. As máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente, presta atenção, segundo a natureza de cada uma, de modo que possam ser deduzidas uma das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos, quando eu falar isso agora, você já entendeu. Tia, então quer dizer que o evangelho lá no início, o Novo Testamento, não tinha divisão de capítulos? Não. Nem o Antigo e nem o Novo. Se você pegar a Torá hebraica, tu não vai pensar que tu vai achar lá capítulo e versículo. No livro deles,
Consta o Antigo Testamento, né, que é o livro hebraico, a Torá, mas não tem isso que a gente tem no nosso. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite que se recorra à classificação vulgar, classificação comum, caso seja necessário. Então, de repente, você está estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, aí ele coloca lá, Mateus capítulo 5, versículo 8. Aí você diz, eu vou lá no Novo Testamento ver. Aí tu vai lá, Mateus capítulo 5, versículo 8, você vai achar o texto. Então, se você pegar o Novo Testamento, de uma tradução, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém, e se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, então ele vai usar uma tradução bíblica da Bíblia, do Evangelho, de Lemaitre de Saci. Se eu estou com a Bíblia de Jerusalém, eu estou com outra tradução. Então, você vai perceber que algumas coisas são diferentes, mas que o tema central é o mesmo. Entende, gente? Você está entendendo quando se fala de tradução? Então ele diz assim, olha, nós não mudamos, está lá do mesmo jeito, o capítulo e o versículo. Você pode procurar. Quem de nós fazemos o estudo do Evangelho assim? Da gente pegar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, pegar ali a citação do Novo Testamento e vai lá no Novo Testamento. Gente que tem feito o Evangelho, vocês já viram a tia fazendo isso várias vezes, né? Porque às vezes a gente quer trazer o texto completo, mas a gente percebe que exige uma interpretação. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, teria apenas utilidade secundária, ficar ali separando tudo. O essencial, diz o Kardec, era colocá-lo ao alcance de todos. De todos. Então, o que o professor queria fazer? O professor Allan Kardec, ele queria simplificar. É como se ele dissesse assim, ele queria mastigar tudo para dar para a gente já tudo arrumadinho. O livro terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é coração de mãe de Kardec. Ele disse, olha, eu vou separar a parte principal. Eu vou colocar aqui, eu vou comentar, eu vou chamar quem comente e eu vou deixar o livro pronto para eles estudarem. Para ver se aprendem a moral cristã. Eu não vou nem fazer com que a cabeça deles fique dando nó, não precisa. No Evangelho está tudo explicado. Basta a gente ler e viver. É por isso, meus amigos, nunca deixe de estudar o Evangelho. Nunca. Trabalhador espírita, o grupo espírita, se reúnam, estudem Evangelho. Não deixe de estudar Evangelho, porque o Evangelho fortalece. A gente cai nas armadilhas, porque nós somos seres frágeis. Entende a importância de estarmos estudando o Evangelho? Entende por que estudar Evangelho incomoda muita gente? O essencial, diz o nosso querido Kardec, era colocá-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos às diversas situações da vida. Passagens obscuras. Se tua mão for motivo de pecado, arranca. Entende, gente? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Interpreta. Você tem que saber o que era a agulha, o que era o camelo, que não é o camelo que tu tá pensando que é o camelo. Ou é, mas de repente a agulha não é agulha, talvez uma daquelas portinhas de entrada da cidade. Tendo em vista a aplicação dos ensinos às diversas situações da vida. Então, ele diz assim,
Eu vou simplificar bastante. Vou pegar a parte moral para que todos nós possamos compreender. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos espíritos bons que nos assistem. Lembrando que aqui já tínhamos o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e algumas publicações já da Revista Espírita. Já tínhamos. Ele foi o terceiro livro. Por que não o primeiro? Porque para falar à luz da doutrina espírita era necessário a base, Livro dos Espíritos, e era necessário a relação do homem com o mundo espiritual, Livro dos Médiuns. Porque como explicar a aparição de Jesus sem o estudo de O Livro dos Médiuns? Como explicar as várias aparições de Jesus? Como explicar quando Jesus olha e diz: quem és tu? E o rapaz que estava em convulsão diz: chama-me legião, pois somos muitos. E Jesus responde: eu te digo, legião, sai dele. Entende por que era necessário o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e agora com esse material vem o Evangelho para a gente poder interpretar à luz da doutrina espírita. Então, meus amigos, vamos agradecer a Jesus. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, Deus nosso Pai, amigos espirituais aqui presentes, enviados do céu, derrama, Senhor, primeiramente, a Tua bênção sobre nós, envolvendo amor a todos nós, acalmando os nossos pensamentos, nos proporcionando, Senhor, sentir por alguns segundos a calma que emana de Ti. Amor amado, quantas lições, quanto cuidado para com cada um de nós, quanta tolerância, Senhor, para os nossos erros. Que nós possamos, amor amado, num compromisso íntimo, no compromisso com a própria consciência, nos esforçarmos diariamente para que do nosso pensamento, de nossa boca, possa sempre sair o que o Senhor nos ensina. Agradecemos infinitamente aos amigos espirituais que aqui estão. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade ímpar e que nós possamos, comprometidos com a nossa própria consciência, nos tornarmos instrumentos da Tua paz. Muito obrigada, amor querido, que assim seja.